Boa noite, meus amigos. Estamos aqui novamente, nessa noite, tendo o prazer de apresentar o nosso palestrante de hoje, Flávio Neri, que apresentará o tema Perdão e Reconciliação, Movimentos para a Paz Interior. Agradecemos de coração a sua participação e rogamos a Deus que o abençoe e ilumine sempre nessa sua caminhada. Agradecemos a vocês também por estarem participando das nossas atividades. Eu amo, eu cuido. Fiquem agora com o nosso palestrante, Flávio Neri. Saúde e paz para todos. Boa noite. Olá, meus queridos e minhas queridas que nos acompanham agora nessa preleção doutrinária e que, utilizando-nos desses recursos que a tecnologia nos oportuniza para não deixarmos de levar o conhecimento da doutrina espírita, essa doutrina consoladora, aos corações que passam por alguma dor, por algum sofrimento. E nesse momento, portanto, de distanciamento social, em que as casas espíritas estão se adequando ao novo normal, muitos de nós construímos os canais e as casas que não tinham seus canais também criaram os canais no YouTube e por outras vias para manter a comunicação e levando assim a boa nova aos corações daqueles que sofrem. Hoje, em particular, o tema me toca no coração porque é algo que venho trabalhando há algum tempo, que é o perdão e a reconciliação. Mais exatamente, o tema é perdão e reconciliação, movimentos para a paz interior. E eu acredito que sem perdão e sem reconciliação não há como construirmos esta paz que todos almejamos e que todos buscamos. Portanto, para iniciarmos o trabalho de hoje, nós iremos tocar uma canção que muito toca ao meu coração também e que fala de algo que é bastante entusiasmador, né? Eu diria bastante motivador para que continuemos nessa caminhada na busca do autoencontro, nos aceitando assim como somos, na melhor versão que podemos nos expressar. E a canção, portanto, é uma canção de Danny Black e Milton Nascimento, que fala do maior, eu sou maior. Então, vocês agora vão ouvir, na verdade, o título da canção é Maior, mas começa assim. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores que deixamos para trás, sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei, se sou súdito ou se sou rei, somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio.
Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes. Estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Essa canção, portanto, belíssima, maior, fala muito do que é a proposta do tema de hoje. Portanto, nós podemos perceber na canção um chamado para que nós possamos nos perdoar. Sabemos que hoje somos maiores do que éramos ontem. E certamente, quando ele diz, eu sou maior do que era antes e estou melhor do que era ontem. Então eu estou hoje maior do que eu era antes e vou estar melhor hoje do que era ontem. Sempre por mais. Nunca vamos retrogradar. Ou vamos estagnar, ou estaremos sempre no caminho do melhoramento, do aprimoramento e do aperfeiçoamento. Então, como o tema que eu citei no início vai falar do perdão e reconciliação, precisamos primeiro contextualizar o perdão. E para isso nós temos várias literaturas que falam sobre o tema, mais especificamente nas bem-aventuranças, está lá bem-aventurados os misericordiosos, ou seja, aqueles que têm a capacidade de ser misericordioso com a dor do outro, que consegue perdoar o outro. Temos também no Livro dos Espíritos uma passagem que vai falar sobre o que é a caridade no sentido amplo. E lá na questão 886, a resposta quando foi perguntada a Kardec qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, e ele dizia, os Espíritos respondiam, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas. Então a gente pode perceber que na codificação e no Novo Testamento o perdão é bastante citado pelo Cristo. E nós temos passagens do Evangelho que tratam do tema com muita profundidade. Mas para contextualizar o termo perdão, é uma origem latina que vem de perdonare, per por inteiro, donare, doar. Então, perdão seria doar por inteiro, como é percorrer, fazer o percurso por inteiro, perfurar, furar por inteiro, perfeito, feito inteiro, como também o pernoite, passar a noite por inteiro. Então, perdão é o doar por inteiro. O que seria então a proposta do perdão, senão a capacidade do exercício no ato do perdão, do amor manifesto na ação? Quando então falamos do perdão, é preciso que possamos trazer uma clareza sobre isso. O autor que eu tenho estudado muito, que fala bastante sobre o perdão, e que é nossa sugestão para que vocês também pesquisem e vão aí no canal do YouTube e coloquem lá perdão, reconciliação, auto-amor, auto-perdão, é o Alberto Almeida. Alberto Almeida, portanto, ele estuda muito sobre o perdão e através dos seus estudos ele trouxe um livro que já falei outrora em algumas casas, sobre esse livro que é um livro muito profundo, pequeno e profundo, o perdão como caminho e o caminho do perdão. Então ele vai trazer aqui algumas definições do perdão, ele vai mostrar o caminho do que está por trás do não perdão, do remorso e do rancor, que são duas condições que nós às vezes colhemos, ou melhor, cultivamos a culpa e a mágoa, e que se não forem bem trabalhadas, elas podem culminar no rancor e no remorso. E ele vai trazer aqui outros exemplos das consequências do não perdão, o amor como base para o perdão, o auto-perdão, o perdão ao outro, o perdão ao corpo e ao corpo como perdão, enfim. É de uma profundidade, o perdão aos filhos, o perdão ao cônjuge, o perdão aos pais. É um livro que eu recomendo que vocês leiam e que vai trazer muita contribuição para a vida de vocês. Um outro livro que é do Andrei Moreira, Reconciliação, consigo mesmo, com a família e com Deus.
Andrei também é um grande expositor espírita e que tem alguns livros publicados de uma leitura muito prazerosa, uma leitura muito fácil e profunda ao mesmo tempo. E nesse livro ele vai ter 2 capítulos que tocam especificamente no tema que é auto-amor, reconciliação com o divino em si e reconciliação com o próximo, caminho de paz. Daí vem o tema, né, que nós construímos, perdão e reconciliação, movimentos para a paz. Movimentos para a paz interior. Nós temos também um outro livro do próprio André, que é Cura e Autocura. Esse livro ele tem um capítulo só dedicado ao perdão, que é Perdão, Caminho para a Cura Integral. Esse capítulo, portanto, ele é bem profundo, ele vai falar do perdão pelas várias vertentes, como perdoar, quais são os caminhos e as etapas do perdão e por aí vai. Tem um outro autor que é o Rossando Klinger, que esse livro também eu já li, Cura e Autocura também eu li, esse aqui também eu já li. O Reconciliação eu estou lendo agora. Eu não li alguns capítulos, mas estou lendo agora. Esse aqui de Rossano também é um livro muito interessante, que ele vai falar do auto-perdão, ele vai falar da mágoa nossa de cada dia. Os 2 autores, tanto Alberto Almeida como Rossano, vão falar da mágoa, a gratidão, o perdão é reencontro, o que não é perdoar, que eu vou citar para vocês entenderem, para a gente poder desenvolver o que é o perdão. A gente precisa falar do que não é, ou melhor, o que não é perdoar, para que tenha mais clareza. Vai falar do auto-perdão e por aí vai. E temos um livro também, que é muito interessante, do Andrei, o Auto-Amor. Esse livro, portanto, vai falar do amor próprio, o auto-amor e outras potências da alma. Não há como se perdoar se nós não temos o amor por nós mesmos. E o amor por nós mesmos requer o caminho de construção do auto-perdão. Então, tentando trazer aqui uma clareza, para que vocês possam perceber, quando Cristo foi interpelado por Pedro e que ele perguntava: quantas vezes, mestre, devo perdoar ao meu irmão? Quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei? Até 7 vezes? Isso perguntava a Pedro, está lá em Mateus capítulo 18, versículo 21. E aí vocês sabem da resposta que o Cristo deu, né? Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, Pedro. Então a resposta do Cristo demonstra que perdoar é um ato que deve ser feito ad eterno. Por quê? Porque quem perdoa é o primeiro a se beneficiar pelo ato do perdão. Então, o perdão, que é o doar por inteiro, é um exercício que é construído por níveis menores de situações que a gente precisa de um esbarramento no trânsito, ou melhor, numa andança pela rua, você fala assim, me desculpe, e você passa adiante, aquela pessoa não tem muita relação de importância para você, já tem aquela coisa que é mais pesada, que alguém pisa no seu pé, mas o seu pé não tem uma unha encravada, você fica ali, tem um tempo para maturar aquilo, 1 minuto, que seja, até aquela dor passar. Quando a dor alivia, você consegue se liberar daquela mágoa, daquele ressentimento pela incúria, né? Ou melhor, pela falta de vigilância da pessoa que pisou em seu pé. Mas se seu pé tem uma unha encravada, que está ali você tratando há muito tempo e ele pisa, talvez aquilo dure o dia inteiro para você ter que perdoar aquela pessoa, para você não guardar aquela mágoa. Então tem situações as mais variadas, com pessoas que não têm vínculo direto com vocês e pessoas que têm vínculo direto, são essas que mais nos incomodam. São as pessoas que convivem no nosso dia a dia, nosso cônjuge, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso filho. Essas que falam ao nosso coração, aos nossos afetos, normalmente são mais trabalhosas as formas de tentar perdoar essas pessoas quando elas nos magoam. Mas tudo isso é para dizer que, para que a gente tenha que trabalhar o perdão, é preciso que tenha uma mágoa previamente. Não há quem tenha que perdoar ninguém se não houver se magoado antes. Então, meu trabalho hoje é uma tentativa que eu não consigo alcançar ainda, é de nem ter que me perdoar. Eu prefiro não me magoar. Então é me trabalhar a tal ponto em que eu me permita viver as relações com as pessoas sem ser tocado na minha susceptibilidade, nas minhas vaidades, na minha prepotência, no meu orgulho, na minha arrogância, para não ter que mover uma energia interior para ir ao encontro do outro no sentido de ter que perdoar o outro. Portanto, a ideia básica desse tema, no meu ponto de vista, é que nós um dia consigamos alcançar, o que ainda está longe, é uma utopia, o caminho desse encontro conosco mesmo, para que nada externo possa tirar nossa paz, para que nada possa nos magoar e nos abalar, a ponto de que nós tenhamos que nos esforçar para ter que perdoar.
Então, qual é o caminho que o perdão nos traz e nos mostra? É justamente o caminho de uma culpa prévia ou uma mágoa prévia. Para que você precise exercitar o perdão, faz-se necessário que antecipadamente você tenha de alguma sorte se magoado com alguém ou que você tenha de alguma sorte se culpabilizado por algum delito que você praticou. Comecemos pela culpa. Quando nós cometemos alguns equívocos, e quem aqui de vós que está aqui conosco, que não tiver se equivocado, que não tiver pecado, pecado no sentido de errar o alvo, que atire a primeira pedra. Todos, de uma sorte ou de outra, já nos equivocamos e ainda continuamos a nos equivocar. Com algum acréscimo de consciência, a vigilância vem e nós tentamos não reincidir nos erros, nos equívocos. Mas a vida por si só, ela é feita de ensaios e erros. E isso vai gerar o aprendizado de tantos movimentos repetitivos em equívocos e delitos praticados, nós vamos, e pelos erros que nós perpetramos, nós vamos adquirindo sabedoria, vamos adquirindo conhecimento para que assim possamos aprender a lição. Mas haverão aqueles que dirão, nossa, mas eu venho errando e me equivocando há tanto tempo nesse mesmo ponto, como assim que eu não tenho aprendido a lição? Sim, é possível que o nosso estágio evolutivo, e que varia ad eterno, ad infinito, a Jesus, o homem mais puro, e o ser mais primitivo, que está nos primeiros mergulhos no mundo de mundos primitivos, que é o primeiro degrau da escala evolutiva. Então, delitos cometemos, a não ser que sejamos espírito puro, como Jesus é, que já não mais se equivoca, não se conspurca, não se corrompe, e simplesmente é a manifestação pura do amor e da coerência, com tudo que pensa, com tudo que fala e com tudo que faz. Mas nós, simples mortais, todos aqui, em maior ou menor grau, aqui eu posso generalizar, sem medo de usar generalização como uma condição de ingenuidade, porque aqui é general, eu posso generalizar todos que ainda não atingiram a perfeição, que não se tornaram espíritos puros, vão cometer delitos, vão se equivocar, vão ter motivo de alguma sorte de ter que reparar e se auto-perdoar por alguma coisa que ele cometeu transgredindo a lei de justiça, de amor e de caridade, a lei que rege a nossa vida, que foi deixada pelo Criador, o Pai, e que Jesus veio nos revelar, nos mostrando com sua boa nova. Então, partindo da premissa que nós outros aqui sempre vamos nos equivocar de alguma sorte, quando porventura cometemos um delito, há naturalmente, exceto para aquelas pessoas que já estão bem trabalhadas e que não entram nesse grau de culpa, haverá uma culpa, que é uma culpa de um nível que a gente diria que faz parte da relação da vida no mundo, que a gente vai transmutar depois de uma outra palavra que eu vou falar há pouco. Mas de uma forma ou de outra vai ter a culpa. Inevitavelmente nós nos culparemos de atos praticados quando nós acrescemos consciência. Eu sempre defendo isso. Porque tem pessoas que cometem delitos os mais graves, são os psicopatas, os sociopatas, que não sentem dor e não sentem culpa de nada do que fazem. E que, porventura, só terão quando acrescerem consciência, e com a consciência acrescida, eles poderão olhar para aquilo e dizer, nossa, o que foi que eu fiz? E aí sim, vai ter o caminho do auto-perdão para que consigam ter o arrependimento, a expiação da dor, do delito, como está lá no livro Céu e Inferno, e a reparação do dano. Mas tem pessoas que nem se culpabilizam, porque elas estão tão à margem desse encontro do que deveria ser o sagrado, elas têm alguma psicopatia, que elas nem têm condições de se culpar pelo que fazem. Elas às vezes agridem os pais, agridem as mães e não tem culpa. Mas de um modo geral, nós todos temos em maior ou menor grau uma culpa por algum ato que nós pratiquemos e que transgrida a lei ou que venha a prejudicar alguém. Então exemplifiquemos. Nós, em nosso estado de evolução, cometemos alguns equívocos, falando de mim. Digamos que quando eu era pequeno, mais novinho, eu era bastante perturbado, a gente fazia muito bullying. Bullying com várias crianças que estavam na nossa sala e que faziam parte da nossa convivência. Aqueles processos, portanto, que nós fazíamos, no momento em que não tínhamos consciência, nós fazíamos aquilo e de boa continuávamos a viver. Mas quando fomos crescendo e que lembrávamos daqueles delitos, a gente percebia que não era tão expansivo assim, não era tão contributivo para a relação harmônica entre as pessoas que convivem dentro de uma sala de aula ou de algum agrupamento. E ali naquele momento que você lembra do delito, você vem uma culpa. Você lembra do delito e diz, nossa, que besteira que eu fiz. Eu poderia ter agido de outra forma, mas você não poderia ter agido de outra forma. Você agiu da melhor forma que você podia alcançar, porque você era naquela época a melhor versão de você.
Então, falar que você poderia ter agido de outra forma não condiz com o ato do movimento de auto-perdão, de auto-amor que nós estamos preconizando. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Por nós estarmos melhores do que éramos ontem, significa que no ontem você não tinha recursos, talvez, para poder olhar para aquilo de um lugar de consciência e perceber que o que você fazia era algo que não era contributivo para o progresso daqueles que conviviam à sua volta. Mas digamos então que você entre numa culpa. Essa culpa natural, você vai olhar para aquilo e você diz, nossa, eu não repito mais isso, hoje eu não faria mais aquilo, hoje. Mas naquele momento você fez. Você dizendo isso para você, você se arrepende do ato, e o ato sendo arrependido, você vai expurgar aquilo, espiar de uma forma ou de outra, que é a expiação, que é a dor daquele movimento que você causou, e depois você repara o ato tentando não repetir e tentando levar para a sociedade, levar para as pessoas um ato de mais benevolência, de mais amor, de mais indulgência. Assim a gente pode trazer esse exemplo no que diz respeito a uma culpa que é a natural e a culpa que todo mundo passa e que não se toxifica. Mas digamos que essa mesma culpa, em alguma outra situação, você fez um delito, cometeu um ato que você sentiu no momento que era cabível, mas com o passar do tempo, você percebeu que aquilo não cabia. E aí você fica se culpando, se violentando, se mutilando, porque eu fiz aquilo, meu Deus, como é que posso ter agido daquela forma? E no movimento de anticonsciência, você entra no remorso. Esse remorso vai trazer prejuízos biopsico-socioespirituais, porque vai abrir campos psíquicos com outras vibrações que podem lhe trazer doenças para o corpo físico, pode abrir campo para conexões com entidades levianas que se apropriam desse seu movimento de culpabilização, fazendo com que haja um aprofundamento desse seu grau de remorso, levando uma toxicidade tal, culminando muitas vezes num processo depressivo e que pode caminhar para um suicídio de tanta culpa, onde você não se perdoa e termina cometendo um atentado contra a vida. Esse é um movimento de toxificação da culpa. Vamos para o exemplo, portanto, de uma mágoa. A mágoa do dia a dia, como o exemplo que eu dei no início. Você teve um pisão no seu dedo, você ficou magoado por um minuto, passou a dor, você, tudo bem, ok, vai tocando sua vida. Mas digamos que foi algo mais grave, onde você simplesmente ficou guardando aquele ressentimento ou aquela mágoa por um tempo prolongado, que pode ser 1 minuto, pode ser 10 minutos, pode ser 10 dias, pode ser 10 anos, pode ser uma mágoa que perdure por toda uma encarnação, por 10 encarnações e assim sucessivamente. Nós temos na literatura espírita espíritos que vibram no ódio, na mágoa, por séculos e que perseguem-nos por várias encarnações porque não conseguiram nos perdoar e, portanto, nós continuamos caminhando e eles, por não perdoarem, continuam no nosso encalço para perpetrar, para fazer com que nós passemos por situações vexatórias. Isso acontece. Então, numa mágoa simples do dia, você pode ter a mágoa de alguma coisa que alguém lhe fez e no mesmo momento você consegue se reelaborar, ressignificar aquilo, olhar para aquilo de um outro espaço de consciência e dizer assim, não, ok para isso, não vou guardar isso comigo. Aconteceu e tudo bem. Uma fechada no trânsito, você se magoa, se sente ali de uma forma ou de outra no seu orgulho ferido, você quer perseguir o cara e percebe naquele momento que você vai fazer algo que não é tão contributivo. O cara pode estar armado, mal intencionado, ele deu uma fechada, dá um tiro em você, você vem a óbito. Então você para e pensa assim, não, fiquei magoado aqui com raiva dele, mas tem várias denominações que a gente poderia trazer para a mágoa. Ficou com raiva, ficou com mágoa, ressentido, foi atrás, mas percebeu que aquilo não seria contribuição. Parou e ali se livrou talvez de um assassinato que você poderia ser assassinado pelaquela pessoa. Então você conseguiu ali elaborar aquilo, rapidamente passou. Mas digamos que seja uma mágoa que se toxificou, que virou um remorso. Ou melhor, a culpa vira remorso, a mágoa vira rancor. Aquilo virou um rancor, que você carrega dentro de você, aquele ressentimento, aquela coisa que vai eliminando, como a gente diz no ditado popular, né? O ódio é o veneno que você bebe querendo matar o outro, mas é que você próprio que vai destruindo as suas células, vai destruindo o seu aparelho psíquico, vai destruindo o seu corpo energético, vibracional, gerando doenças e movimentos que podem ser de destruição do próprio corpo. Então a mágoa se instala. Você tem o Rossandro traz nesse livro, O Auto Perdão, uma imagem muito interessante que eu já contei em algumas palestras, e aqui cabe de novo, é que você vai num ônibus pelo subúrbio aqui ferroviário, a gente fala de Salvador, e digamos que você está no metrô, a pessoa vem e tem um mal-estar do seu lado e vomita em sua roupa. Você está todo arrumadinho, está indo para casa de sua amiga, só que você está com uma vasilhinha
uma vasilhinha que está até aqui do meu lado, da Tupperware. Digamos, seria da Tupperware, que era muito conhecida no passado. Você pega a vasilha, aí você faz assim com o vômito, tira, colhe aquele vômito todo, você não vai ficar sem camisa, né? Você resolve ficar com a camisa e limpar o vômito e fechar. Digamos se fosse uma mulher, que é mais difícil também ficar sem camisa. Fechou. Guardou a Tupperware com o vômito, levou até a casa da sua amiga que você iria devolver, chegou lá, mostrou a ela que estava com o vômito dentro. Ela, nossa, o que é isso? Por que você não jogou fora essa vasilha? Não, eu quis trazer para você lavar porque é sua. Ela, não, pode jogar isso fora, eu não faço questão dessa Tupperware não, contaminada desse jeito. Você pega a sua Tupperware com o vômito que estava ali, fechou, guardou e resolveu levar debaixo do seu braço para sua casa. Foi para sua casa, passou o São João, você abriu e deu uma cheiradinha. Fechou, guardou de novo. Passou o Natal, você resolveu abrir de novo a Tupperware, dar outra cheiradinha. Como está esse vômito? Só Jesus na causa. Passou mais um tempo, veio o carnaval do outro ano, você quis dar uma cheiradinha de novo. E foi assim, em alguns eventos importantes, dando uma cheiradinha naquele vômito em que você colheu, guardou e resolveu levar adiante. E aí vocês podem estar aí me ouvindo dizendo assim, nossa, que nojo. Isso é uma metáfora para explicar o que é a mágoa, quando vocês levam a mágoa ou o ressentimento adiante na vida de vocês. Quem guarda mágoa, segundo Joana de Ângeles, guarda lixo mental. Então é a toxicidade que você está trazendo para dentro de você, contaminando seu corpo vibracional, seu corpo mental, seu corpo físico, com aquilo que você poderia ter deixado no momento em que você devolveu a sua colega e a colega não quis, você jogava fora a Tupperware. Você resolveu guardar aquilo e levar adiante. Isso é a mágoa que se toxifica. Porque a mágoa que se toxifica é um veneno que você está guardando, que está se matando e se destruindo. Então essa mágoa toxificada, segundo Alberto Almeida, ele vai aprofundar em desequilíbrios biopsico-socioespirituais. Esses desequilíbrios biopsico-espirituais podem levar a uma desarmonização que finalmente é o atentado contra o outro, que é tentativa de matar o outro. E quando você mata o outro, simplesmente você está cometendo um assassinato. Então a gente vai ter aqui um caminho da mágoa que se toxificou. Ela se aprofundou em disfunções. Você não conseguiu elaborar, virou um rancor, que virou uma vingança, que gerou disfunções biopsico-socioespirituais, que pode gerar doenças e que pode gerar também o homicídio. E assim, a gravação do mal. A mesma coisa na culpa, que gerou remorso, que gerou uma autopunição, que vai gerar disfunção biopsico-espiritual, que leva a uma doença e que pode gerar uma depressão, pode gerar um suicídio e aí o agravamento do mal. Não, essa é a escolha feita pelo ego. Quando o ego decide esse caminho, é o caminho da toxicidade que pode levar a agravamento do mal, ao invés do caminho que o perdão levaria. Onde a escolha do perdão é o caminho que vai levar você para o mais. Onde a pessoa que escolhe o caminho do perdão, ela não teria o agravamento do mal. Só que aí sim, o caminho do perdão entra no caminho do eu maior, do self, do ser supremo, do Buda interno, na visão budista, do Cristo interno, na visão cristã, na visão do hinduísmo, que pode ser o Atman, salvo engano, que você vai dizer que é o divino que habita em você, que faz a escolha para o caminho do perdão. E quando você faz essa escolha por esse caminho, que é o caminho do perdão, você passa principalmente quando tem uma culpa pelo auto-perdão. Exemplifiquemos. Então, se você faz um delito, comete um delito, naturalmente você vai se sentir constrangido quando você tem a consciência do delito praticado. O ideal não era nem se culpar, é se responsabilizar por cada ato e cada atitude que você tenha. Mas como a gente às vezes não tem a responsabilização pelos atos que nós temos, a gente às vezes vive na inconsciência, é natural que cometamos os delitos, entremos no processo da culpa, essa culpa naturalmente pode se toxificar quando é o caminho do ego, mas digamos que nós estejamos no caminho do Buda interno, do Cristo interno. Nós tivemos a culpa, olhamos para aquilo e olhamos, nossa, eu me arrependo do que fiz. O arrependimento é o caminho do eu maior, você vai reparar aquele dano que você cometeu e ao mesmo tempo, ao reparar o dano, você vai expiar aquilo. Ao expiar aquilo, também não se resolve, você naturalmente vai reparar o dano. Isso está no Céu e Inferno, bem explicado lá, se salvo engano, na primeira parte do livro Céu e Inferno. Esse movimento, portanto, é um movimento para o mais, é um movimento que leva
que leva aquele que escolhe esse caminho a um caminho da saúde e do crescimento interior. O outro caminho é do agravamento do mal. Esse caminho, portanto, é o caminho da saúde e do discernimento, onde há o arrependimento, você se auto-perdoou, no caso da culpa, auto-perdão. No caso do outro, eu vou citar já, que é a mágoa. Você se auto-perdoa, arrepende-se do que você fez, você dissolve aquilo, dissolve a negatividade através da expiação daquilo, e depois você vai para o reparo daquilo, gerando saúde e crescimento espiritual, sendo, portanto, o caminho da evolução natural de nós que somos espíritos perfectíveis, fadados à perfeição, porém ainda comuns, humanos e imperfeitos, cometemos os delitos naturais a essa condição de humanos que somos. E por não aceitarmos a nossa humanidade, vivemos no mundo com os verniz social, né, as máscaras que utilizamos, as personas das representações, gerando uma sociedade hipócrita que não se olha para dentro, não se olhando para dentro, portanto, não descobre que ainda pode cometer delitos, mas esses delitos fazem parte do aprendizado, a vida é feita de erros, ensaios e aprendizados, e que se assim pudéssemos sermos mais verdadeiros com aquilo que nós estamos ainda na manifestação, na imanência, nesse grau evolutivo que nos encontramos, nós teríamos um pouco mais de saúde e de crescimento da sociedade, de paz e harmonia interior. O que, portanto, a gente, para poder entrar na reconciliação e para ir fazendo o movimento de fechamento, quando eu falei da culpa, portanto, do delito, você se auto-perdoando, que é um caminho que demonstra o auto-amor, o autocuidado, porque se você se perdoa, é a premissa básica para demonstrar que você se ama. Não há como amar o outro, não há como perdoar o outro se você não consegue perdoar a si mesmo. Então, o caminho do perdão é o caminho do auto-perdão. Quando assim se perdoou, você se reconciliou consigo mesmo, aí eu falo daqui a pouco, e a se reconciliar consigo mesmo, você pode se reconciliar com o outro. E ir também ao perdão ao outro e poder fazer esse movimento de sair de si para a tentativa da comunhão com o outro, da reconciliação com o outro. Mas no exemplo da mágoa, para ficarmos bem didáticos, nós estamos então falando a representação do caminho do self. Falamos do exemplo do caminho do ego, onde a gente teve a culpa que se toxificou e a mágoa que se toxificou. Agora estamos falando da culpa e da mágoa no caminho do self. Então a culpa eu já exemplifiquei agora, que é o auto-perdão, que você se perdoando, você se arrepende, você se desenvolve, dissolve aquela negatividade, repara aquilo e vai para a saúde, para o discernimento, ou melhor, para o crescimento do ser que você é. No caso da mágoa, você se magoou com o delito que alguém praticou, que alguém perpetrou contra você, digamos, uma infidelidade. Sua esposa ou seu marido, ou companheiro ou companheira, traiu você. Você, naquele momento que não sabia, vivia em paz. Quando descobriu, ficou magoado. Aquela mágoa não foi diluída. Você precisou de um tempo para elaborar, mas não conseguiu elaborar em um mês, não conseguiu elaborar em um ano, não conseguiu elaborar em 10 anos. Você toxificou aquilo, magoou, ressentiu, separou, divorciou e carregou aquele lixo mental com você. O outro que cometeu o delito pode até nem estar mais carregando aquilo com ele, ou seja, a culpa do que fez, e você está carregando o lixo daquilo que o outro lhe perpetrou, mas você ao mesmo tempo, ao invés de se desvencilhar, você carregou aquilo com você e levou adiante, e que se toxificou. Mas digamos que no exemplo você foi traído, você precisou de um tempo, teve a mágoa natural e legítima, se magoou com a pessoa que você depositou sua confiança, a sua credibilidade, você fizeram um pacto de lealdade e de fidelidade, e no entanto aquele pacto foi destruído. Quando aquele pacto é destruído, gera uma mágoa natural. E aquela mágoa ficou por uma semana, digamos. E você elaborou, ressignificou, requalificou-se no movimento da relação com seu parceiro, e ali você resolveu entrar no caminho do perdão. Aí perdoou o outro. Quando você perdoa o outro, você gera uma saúde interior, e essa saúde interior vai gerar uma dissolução da negatividade que você vinha guardando, que vai gerar uma reparação e que ao mesmo tempo vai gerar saúde e crescimento pessoal. O que seria isso, para ficar mais claro, numa imagem que também o Alberto Almeida traz em uma das suas preleções, que eu recomendo que vocês vejam, pode botar no YouTube, ele traz uma imagem muito interessante, que vale a pena citar aqui para vocês. Digamos que a gente venha navegando no leito de um rio, um barco no leito do rio Amazonas, que vem sofrendo muito com essas queimadas que temos visto no Pantanal e na região amazônica, né? na nossa querida Amazônia. Então esse rio caudaloso, ele vem com um barco ali, passando por aquele rio. Digamos que aquele barco perca o prumo.
e ao mesmo tempo foi um pouco mais para a margem. Quando ele vai para a margem, digamos que ali a culpa ou a mágoa. Quando você está no leito caudaloso, o barco flui rumo ao mar, o grande oceano da conexão com aquele movimento que o rio, que todo o rio caminha para o mar, o fluxo do rio é para o mar, onde ele com o mar se torna uno, e aí se tornando uno ele não se sente menor, ele se sente integrado, ele deixa de ser a individualidade de um braço de um rio e passa a ser a totalidade do oceano. Então esse fluxo de um barco no leito caudaloso de um rio, se ele não está com mágoa e ressentimento, ele vai caminhar ali de forma célere para o seu objetivo. Tem uma falha mecânica, alguma coisa aconteceu, eu vou fazer essa imagem como se fosse uma culpa ou uma mágoa, ele margeou um pouco mais, foi para a margem do rio. Nessa margem, portanto, você tem um rio que não é tão caudaloso, que não é tão, ou melhor, não é tão profundo, ele é mais raso. Aí o barco começa a pegar um pouquinho, perde a velocidade, não consegue ter a mesma capacidade de torque para ir adiante, ele começa a ficar ali. Isso é a culpa e a mágoa. Paralisa um pouquinho o fluxo da vida, mas você continua caminhando com a culpa e com a mágoa ali. Digamos que essa culpa e essa mágoa se toxificou. A culpa virou o remorso e a mágoa que está aqui na margem do rio virou o rancor. Ele encalha. Na margem do rio, portanto, tem areia, tem barro, tem um monte de coisa. Ali o barco prendeu o motor e ele travou. Quando ele trava, ele não pode ir adiante. Se ele não pode ir adiante, ele vai necessitar de ajuda, vai necessitar de um reboque, vai necessitar de movimentos que os seres humanos possam fazer para tirar ele daquele encalhe e jogar de novo no leito do rio. Assim é a culpa tóxica e a mágoa tóxica, que é o rancor e o remorso. Quando a gente entra no remorso e na mágoa, a gente se encalha. E quando encalha, a gente vai precisar de ajuda. Aí vamos requisitar a um terapeuta, a um psicólogo, a um psiquiatra, a um médico, a um outro profissional que possa nos ajudar a sair daquele grau de sofrimento, fazendo com que nós restabeleçamos a nossa saúde psíquica, a nossa saúde emocional, a nossa saúde física e possamos voltar para o leito do rio e caminhar no nosso fanal, que é o encontro com o oceano da vida, que é o divino que habita em nós, que é o oceano, que é a divindade, que a tudo inclui, nada julga, a tudo ama. Então, quando nós fazemos esse movimento, nós estamos construindo um caminho do autoencontro, do autoamor, da saúde integral. E essa saúde integral se dá a partir do movimento do auto-perdão, no caso da culpa, e do perdão ao outro, no caso da mágoa. Mas tudo isso não se resolveria se nós não nos reconciliarmos, ou melhor, só há perdão, primeiro passo do perdão, que caminha para a reconciliação. A reconciliação tem uma passagem também que está no Evangelho que diz assim: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, para que o juiz não te entregue ao oficial de justiça, para que o oficial de justiça não te coloque na prisão. E assim, numa leitura dessa passagem, que está também no livro de Alberto, para ser mais fidedigno, termina assim: para que ele não te entregue na prisão e seja lançado na prisão. Amém vos digo que de modo nenhum sairás dali até que restituas ao último quadrante. O último quadrante é a advertência de Jesus para os que desejam viver em harmonia, livres do peso amargo da culpa e mágoa. Isso está em Mateus capítulo 5, versículo 25 e 26. Então, quando ele fala reconcilia-te, a parte que nos cabe em primeiro lugar é reconciliarmos conosco mesmos. Reconcilia-te. Reconciliar-me comigo mesmo é a premissa básica para que eu possa me reconciliar com o meu adversário. Não há como se reconciliar com o outro se você não se reconciliou consigo. A premissa para o perdão ou para ir desculpar-se, excusar-se do delito praticado com o outro é você próprio se perdoar. Porque quando você se perdoa, quando você se reconcilia com você mesmo, você abre espaço para que, quando se locomover em direção ao outro, se o outro, porventura, não haja ainda trabalhado nele a mágoa que ele carregou por aquilo que o delito que você fez a ele, e ele não conseguiu elaborar, ele simplesmente tem o direito de caminhar com a mágoa, se quiser, a vida inteira. Aí é um problema do outro. Mas o seu ato, em termos de reconciliação com ele, é primeiro reconciliando consigo mesmo. Porque quando se reconcilia consigo próprio, você estará apto a partir para o outro e dizer: olha, eu lamento, eu sinto muito pelo que eu lhe fiz. Realmente, o que eu lhe fiz não foi algo que fosse contribuição para a nossa caminhada, ou para a nossa amizade, ou para a nossa relação.
Mas o outro pode estar magoado. Não, eu não lhe perdoo, não. Eu ainda não tenho uma estrutura para lhe perdoar. Eu estou magoado, estou ressentindo. Aí você vai dizer, ok. Aí a escolha dele, é do outro. E na constelação familiar a gente vai dizer, eu fico com o peso do que eu fiz, com o que é meu, e deixo com você o peso que é seu. E cada um caminhando com o que é de cada um, nós poderíamos assim fazer a nossa trajetória, sem necessariamente querer impor ao outro que nos perdoe. Se o outro nos perdoa, ótimo, porque os dois caminham reconciliados. Eu comigo mesmo, ele se reconciliou consigo próprio e conseguiu assim me perdoar. E assim todo mundo ganha. Mas digamos que ele não tem essa capacidade do perdão, seria muito cruel da nossa parte pedir que o outro nos perdoe. Eu tenho essa defesa, eu tenho pensado muito nisso. Então não cabe a mim pedir, me perdoe, por favor. Não, o outro pode estar magoado e não está ainda apto a me perdoar. Mas eu posso dizer assim a ele, ó, eu sinto muito pelo que eu lhe fiz, mas eu lamento que possa ter lhe causado esse dano, mas eu respeito sua dor. A dor é dele, ele vai ter o tempo dele de maturidade e de maturação para chegar ao ponto de se não guardar aquela mágoa dentro do seu coração. Então, quando a gente fala da reconciliação, reconcilia-te com o teu adversário, primeiro faz necessário reconciliar-se conosco primeiro. O Andrei, ele vai trazer aqui uma fala muito interessante, que ele vai dizer assim, reconciliação é dar um lugar de amor no coração. Dar um lugar de amor no coração para aquela pessoa, para tudo e para todos que passaram por nossa vida. Quando você se reconcilia com o outro e consigo mesmo, você dá um lugar de amor no seu coração para você, ou seja, aceitando a sua humanidade, a sua feiura, a sua pequenez, a sua imperfeição ou a sua perfectibilidade, e dá também ao outro. É a condição do evangelho, da pergunta lá que eu citei no início, sobre o que é a caridade no sentido amplo, a benevolência para com todos. A indulgência para com as faltas alheias, ou seja, ser indulgente com a falta do outro, é você ser também compassivo, ter compaixão pelo equívoco do outro e que o outro também, como você se equivoca, você também pode cometer delitos, ele também pode. E assim o perdão às ofensas, ou seja, aí eu diria nem ter que perdoar, você precisa nem se magoar. Mas digamos que você se magoou, caminhou para esse caminho todo que eu trouxe até aqui, você perdoa a ofensa, porque assim você está sendo caridoso, benevolente para com todos, indulgente para com as faltas alheias e o perdão às ofensas. E Andrei continua, reconciliação é dar um lugar de amor no coração para aquela pessoa, para tudo e para todos que passaram por nossa vida, constituindo o que somos hoje. E ele vai continuar, achei brilhante essa fala dele, é um vídeo curto, que ele tem também perdão e reconciliação. Reconciliar é encher-se daquilo que nos constitui, é seguir na vida, na força e na honra de todos os amores que nos pertencem e fazem parte do nosso coração. É seguir honrando a todos que vieram antes, a todos que fazem parte da nossa trajetória, do nosso périplo, da nossa jornada evolutiva, que fazem parte do nosso coração, sem julgamento, sem exclusões e sem críticas. Isso é um discurso muito pertinente dentro das constelações familiares, Andrei também é um constelador. A gente fala isso, nós não podemos tomar a força do pai nem a força da mãe quando nós julgamos, quando nós criticamos, quando nós temos dó. A ideia é sem crítica, sem exclusão e sem julgamento. Com isso, a partir do perdão, ou seja, sem julgamento, sem exclusões e sem crítica, a partir do perdão e da reconciliação, é possível mover-se, ou seja, você perdoa, reconcilia-se, que é ter um lugar de afeto e de amor no coração para essas pessoas que passaram por vocês, que lhe causaram danos e que cometeram os delitos os mais variados e que elas eram comuns, humanas, imperfeitas e, portanto, só podiam dar a gente aquilo que elas tinham. E nesse lugar você se move para o amor mais amplo, que traz paz e serenidade, que alegra e que pacifica o coração e a alma. Então, esse é o caminho que nós deveríamos traçar. É o caminho do perdão para que consigamos alcançar a reconciliação. Que a reconciliação significa nada mais, nada menos que um lugar de amor, um lugar de afeto no seu coração para tudo aquilo que fizeram você, que fizeram a você e que de alguma sorte trouxeram algum nível de sofrimento. Portanto, é a nossa fala de hoje. O tema é um tema um tanto quanto bastante rico, de infinitas possibilidades. Temos uma frase que está lá no livro de Joana de Ângeles, que é Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, que eu também já tive o prazer de ler, recomendo que vocês leiam, que vai dizer assim, e aí eu finalizo com um poema de Maria Dolores, o nosso tempo de exposição de hoje, para respeitar o tempo que nos foi solicitado. Então,
À luz da psicologia profunda, o perdão é superação do sentimento perturbador do desforço, das figuras de vingança e de ódio, através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. Ou seja, nem se deixar afligir pelas ocorrências que nos acometem, né, as relações interpessoais. Tem um significado mais que periférico ou de aparência social. Aquele perdão, eu te perdoo. Isso é bem de aparência social, de verniz social, que não é esse que nós estamos propondo, o perdão profundo, que é aquela conquista que se dá ao longo do processo de aprimoramento do ser infinito, ser espiritual que somos. Então tem um significado mais que periférico ou de aparência social, representando a permanência da tranquilidade interna ante os impactos desgastantes externos, que sempre aturdem quando o indivíduo não está forrado de segurança nas próprias realizações, nem confiante na correta execução de programas que exigem desafios através de provas compreensíveis diante dos obstáculos que se encontram pela frente. Então a benfeitora vai trazer o perdão nessa visão profunda da psicologia profunda como algo de uma construção interna que vai se dando com tranquilidade, com permanência e que vai trazer uma harmonia interior, vai trazer uma paz interior. E como eu não posso deixar de dizer, que eu citei no início que falaria, para vocês saberem o que não é o perdão. Portanto, o que não é perdoar. Eu tenho alguns de cabeça, mas para não me perder, como o tempo já se esvai, vamos citar aqui o que o Rossandro traz no livro O Auto Perdão. Então ele vai dizer, perdoar não é esquecer. Ou seja, você só esquece se você tem demência, alguma demência, um Alzheimer, uma doença senil, que acomete a sua capacidade de memória. Então perdoar não é esquecer o delito. Quem viveu uma traição jamais vai esquecer. O perdão é um ato interno de um lugar de amor no coração por aquilo que a outra pessoa pode lhe oferecer. Você não vai ficar rindo, nem precisar conviver com o outro. Vai vir aqui o que não é perdoar. Mas perdoar no sentido que fala lá o Evangelho, que tem Kardec dizendo, e os benfeitores falam, esquecer não é esquecer na memória. É não deixar que o peso do delito que foi perpetrado seja ainda significativo a ponto de trazer um adoecimento psíquico, emocional e físico para aquele que foi em algum momento magoado. Então esquecer é não deixar que aquela carga emocional seja ainda tão intensa a ponto de trazer desarmonias para o ser que viveu aquele tipo de episódio. Então perdoar não é esquecer. Perdoar não é diminuir, negar ou aprovar o equívoco. Isso não significa que vai ser conivente nem leniente com o equívoco do outro. Não. Isso não significa perdoar. Você sabe que o outro se equivocou, cometeu um delito e como na constelação fala, você fica com o que é seu. O peso do seu delito é seu e eu fico com o que é meu. E cada um com o que é do outro, caminhamos para o mais, que é o processo da autoconsciência, do auto-perdão, do auto-amor. Perdoar não é permitir o erro. Não é permitir que o outro continue errando. Se o outro cometeu um erro, ele vai ser punido pelo erro que cometeu. Se for um assassinato, o outro pode perdoar. Quantas mães perdoam assassinos que mataram seus filhos, vão na cadeia e perdoa? O Papa que tomou o tiro foi na prisão e perdoa aquele que deu tiro nele. Mas ele precisou pagar, ou seja, você foi punido, ficou preso pelo delito praticado. Então, perdoar não é esperar um pedido de perdão do outro. Você perdoar não significa que o outro vai lhe pedir perdão. É um ato seu, que é pessoal, intransferível e inalienável. O outro, cabe ao outro sentir o desejo de lhe perdoar. E aí, se ele não lhe perdoa, ele que está carregando a mágoa e o lixo mental. Perdoar não é parar de sentir dor. Alguém que foi atropelado um dia, está numa cadeira de roda e sente uma dor neuropática longa durante a vida inteira, ele necessariamente não deixa de sentir dor, mas ele pode perdoar o cara que o atropelou. Assim, ele perdoa, não carrega mágoa nem ressentimento, portanto, ele não deixa de sentir dor. Então, perdoar não é deixar de sentir dor. Perdoar não é negligenciar a justiça, como eu falei. A pessoa tem que pagar pelo crime praticado. E aí a lei está aí para isso. Perdoar não é confiar. Um exemplo muito tranquilo disso é quando você tem o Rossandro dá esse exemplo muito interessante, alguém que porventura foi abusado, por exemplo, o pai de uma cliente abusou da filha. A filha cresceu e perdoou o pai. Não sentiu mais mágoa nem ressentimento, entendeu que o pai era doente, fez aquele abuso e, portanto, se reconciliou com ela e reconciliou-se com o pai. A partir daquela reconciliação, ela cresce. A filha dela nasce. Com 12, 13 anos, ela queria viajar com o marido para um determinado local. E aí foi perguntar ao terapeuta, você acha que eu devo deixar minha filha com meu pai? O terapeuta disse não.
Não é indicado, porque não significa que o perdão que você deu a ele, o outro não deixe de cometer o delito. Então não é confiar no outro. O outro pode continuar perpetrando o mal e ser um abusador e pode pegar sua filha e fazer isso. Então, confiar no outro não significa que você é o perdão. Perdoar, então, portanto, não é confiar. Eu te perdoo, meu pai, mas eu não confio em você. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu perdoei, sim, eu não carrego mágoa e ressentimento no senhor por ter me praticado o que o senhor praticou. Mas eu não confio. Ah, então você não me perdoou? Não, não. Perdoar é uma coisa, confiar é outra. Então, perdoar nem sempre é reconciliação, como eu também citei na minha explanação. A reconciliação com o outro se dá se o outro quiser, de fato, reconciliar-se com você. Então, Dalai Lama vai dizer sobre o auto-perdão uma frase interessante. Quando somos capazes de reconhecer e perdoar os atos de ignorância cometidos no passado, nós nos fortificamos e nos colocamos à altura de resolver de maneira construtiva os problemas do presente. Isso é uma visão de Dalai Lama sobre o auto-perdão. Então, como eu disse que falaria, trouxe aqui o que não é o perdão. Quem quiser depois pode voltar no vídeo. Eu vou disponibilizar no meu canal também, Flávio Nery de Azevedo, se vocês assim desejarem depois rever, ou no próprio canal da casa que nos convidou. E assim vocês vão ter a oportunidade de ver com mais vagar esses conceitos que eu tive que falar em 50 minutos, para que pudesse honrar o tempo da exposição que me foi ofertado. Então, para a finalização do trabalho, eu vou ficar com um poema de nossa querida Maria Dolores, que diz assim, e aqui finalizamos o trabalho de hoje. Ela vai trazer um poema que é muito interessante. Deixa eu botar uma musiquinha aqui. Então, com esse poema finalizo nosso trabalho com a gratidão no meu coração pela escuta generosa e amorosa de todos vocês e que aqueles que nos verão e continuarão seguindo esse vídeo por um tempo além de hoje. Hoje eu falo no mês de setembro de 2020, que um dia isso pode chegar e vocês lembrarem que nós estamos vivendo em plena pandemia do coronavírus e que esse momento, portanto, é um momento que nós precisamos trabalhar muito esse movimento de ir para dentro, do auto-perdão, do auto-encontro, do auto-amor, para que consigamos fazer essa travessia de forma mais leve, suave e que seja mais tênue para todos nós. Então ela vai dizer assim, a nossa Maria Dolores diz, Cantiga do Perdão. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo, todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive do entendimento harmônico e profundo através do perdão. Perdão que lembre o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria e a nutrir no seu longo itinerário o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte. De horizonte a horizonte, quando for necessário, perdão que nos destaque a lição recebida, na humildade da rosa, bênção do céu, estrela setinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida de caminho a caminho não despreza ninguém, e bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte à brandura da terra pisoteada, esquecida heroína de paciência que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência. Mãe e escrava sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombras os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete. É forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7 cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na senda de ascensão que, em favor da vitória, a que aspira na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo o mal e que em tudo no bem a que te deis, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Maria Dolores, do livro
Antologia da Espiritualidade, pela psicografia do venerando apóstolo Francisco Cândido Xavier. Muito obrigado a todos e até um próximo encontro. Muita paz. Que Jesus fique com vocês.